No começo do século XX, a Rússia era considerado o país mais atrasado da Europa e 80% de sua economia estava concentrada no campo. Também nessa época, a Igreja Ortodoxa monopolizava o ensino. A Igreja também possuía muitos privilégios. Durante o governo czarista, de Nicolau II, os trabalhadores rurais viviam em extrema miséria e pobreza. Além disso, pagavam altos impostos para manter a base desse sistema. Até mesmo os trabalhadores urbanos, que desfrutavam dos poucos empregos da fraca indústria russa, viviam descontentes com o governo do czar. Por isso haviam surgido muitos grupos oposicionistas, que não possuíam nenhuma liberdade de exercer seus ideais. Partido Operário Social Democrata Russo, partido formado por intelectuais. Posteriormente o PUSDR se dividiu em bolcheviques e mencheviques. Mencheviques era a minoria, defendiam uma revolução liberal burguesa aos moldes da Revolução Francesa, partindo do ponto inicial de investir na industrialização para que o proletariado se visse com mais poder. Seu líder era Markov. Bolcheviques, maioria, defendiam uma revolução socialista com participação de operários e camponeses liderado por um partido 100% revolucionário e absolutamente disciplinado. Líder: Lenin. Em 1905 a Rússia guerreou violentamente com o Japão pela região da Manchúria. Porém a Rússia acabou perdendo a batalha, o que instalou um sentimento de humilhação no país. A perda dessa guerra agravou as crises já existentes de abastecimento, inflação e greves populares. A soma de todas as reivindicações do povo quanto a esses problemas resultou no episódio conhecido como Domingo Sangrento. No Domingo Sangrento, milhares de pessoas que estavam em uma passeata pacífica lutando pelos seus ideais, foram fuziladas sob mando de Nicolau II. Tal reação tomada pelo czar acabou enfraquecendo seu poder. Outro fator que influenciou a Revolução Russa foi a entrada do país na Primeira Guerra Mundial, onde muito dinheiro foi gasto, agravando a crise. A Rússia acabou perdendo a guerra pois seu exército era despreparado. E assim o czar perde o controle de seu país. A Revolução Russa, que acabou eclodindo, se dividiu em duas partes. Revolução de Fevereiro. Em fevereiro de 1917 os sovietes, grupos de camponeses, operários, soldados e intelectuais, rebelaram-se contra as tropas imperiais e exigiram a extinção do czarismo. Diante disso, Nicolau II foi obrigado a renunciar, e um governo provisório de caráter liberal foi organizado. Revolução de Outubro. Os bolcheviques deram um golpe de Estado, destituindo o governo provisório liberal, apoiados pelos sovietes. E assim Lenin tomou o poder prometendo paz, pão e terra e tomando medidas importantes. Como a assinatura de um acordo de paz com a Alemanha e a retirada da Rússia da guerra. Outras ações políticas tomadas por Lenin demonstravam o caráter comunista que ele pretendia dar ao país, como por exemplo o socialismo. Outra ação foi a união de todos os bancos privados em uma única instituição financeira. Tais medidas acabaram provocando uma guerra civil no país, onde lutaram o Exército Vermelho. Após 3 anos de conflito, os bolcheviques conseguiram estabelecer na Rússia uma versão de partido comunista, de orientação leninista, que passou a ser considerado único e oficial. No contexto de crise que se seguiu à Guerra Civil, Lenin tomou medidas radicais. Extinguiu o uso do dinheiro.
Aboliu as leis de mercado. Estabeleceu o controle do Estado sobre a produção agrícola camponesa. Tais medidas, que ficaram conhecidas como comunismo de guerra, foram substituídas pela NEP econômica. Nova política. Esse novo sistema econômico era uma espécie de associação de medidas socialistas, capitalistas e de economia tradicional na União Soviética. Dessa forma, a igualdade cedeu lugar à concorrência. Todavia, foram essas medidas que capacitaram a União Soviética a reorganizar as forças e se preparam para os novos conflitos que logo surgiriam. Lenin morreu em 1924, e a partir de 1927, Stalin assumiu sozinho o poder. Além disso, destaca-se que mulheres participaram da guerra. Bora, ligou! E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Vamos ver a super batalha do século. Onde pelo visto Ebola atacou. Melhor ainda é a Alicia observar os 3 hits dela e que depois ela morre sozinha. O mito cria, o resto cópia.